Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. O meu desejo desde já é que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, até porque esse é o objetivo do Espírito Santo, falar ao nosso coração, e é Ele que deve falar ao meu coração, ao seu coração, fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e não somente fazer lembrar, mas guiar-nos em toda a verdade. E o nosso objetivo é este, pedir para que Deus fale ao nosso coração. E eu sempre tenho dito que Deus fala conosco quando nós abrimos a sua palavra, e é isso que eu quero fazer neste momento, abrir a palavra de Deus, que é viva, eficaz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 a 41, eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã, nesse texto que fala que Jesus é aquele que está no controle. Mas vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao verso 41, diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo no travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus de Nazaré, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de falar da Tua palavra, a Tua palavra que transforma o nosso coração, a Tua palavra que nos vivifica, que nos reanima. E a minha oração desde já, ó Deus, que a Tua palavra possa cair no coração, no meu coração a priori, mas no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, do meu amigo, da minha amiga, de maneira que a Tua palavra, que é comparada à boa semente, possa cair em um terreno fértil, de forma que possa haver edificação, mas sobretudo salvação. É a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer então nesta manhã o seu coração como tema Jesus no controle. E esse texto tem algumas verdades que eu sempre tenho dito que o objetivo não somente das Escrituras como um todo é apontar apenas para uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Eu sempre tenho meditado e pensado comigo que o objetivo das Escrituras não é colocar o homem em evidência, mas é colocar o Filho do homem, é colocar Jesus Cristo em evidência. As Escrituras, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, aponta para essa pessoa, Jesus de Nazaré. E quando nós olhamos para os evangelhos, não é diferente. Por mais que seja evangelho sinótico, ou seja, dentro de um ponto de vista às vezes diferenciado, mas todos eles apontam para a mesma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. E esse texto de Marcos, lido por nós nessa manhã, não é diferente. O objetivo de Marcos é apontar para as evidências de Cristo Jesus, é apontar que Jesus é aquele que está no controle, é apontar para a onisciência de Jesus, é apontar para a onipotência de Jesus, apontar para a presença de Jesus. O mesmo Deus revelado lá no Velho Testamento, no Salmo 139, é o mesmo Deus revelado aqui, é apontando para a pessoa de Cristo Jesus. Então, partindo desse princípio que Jesus está no controle, quando nós olhamos no verso de número 35, mas antes de olhar para o verso 35, nós precisamos lembrar, meus amados, deixa eu aqui voltar um pouco aqui. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, né? E não é apenas uma questão de país, mas essa epidemia, ela alcançou o mundo como um todo. E nós sabemos que não tem sido fácil para muitas pessoas. Muitas pessoas já morreram, outras pessoas estão sendo acometidas dessa doença, mas graças a Deus, muitas pessoas estão sendo curadas, pessoas que nós temos conhecimento, pessoas que estão próximas de nós temos esse conhecimento.
Mas nós precisamos entender que mesmo diante dessas agitações que o nosso mundo está vivendo, e isso atinge a área financeira das pessoas, dos países, do nosso estado, do nosso país como um todo, isso traz problemas nas áreas sociais, em todas elas, acaba atingindo as igrejas, acaba atingindo as famílias, enfim, ninguém está sendo blindado neste momento, ninguém está sendo blindado. E quando se trata do povo de Deus, eu sempre tenho aprendido, dito isso, que nós não estamos blindados. Se você olhar dentro desse contexto, a mesma tempestade que atingiu os outros barcos, que a princípio não estavam os discípulos de Jesus, mas atingiu também os próprios discípulos, porque à luz do texto você percebe que não havia apenas os barcos onde Jesus estava com os seus discípulos, mas havia outros barcos que o seguiam também. Então a mesma tempestade veio sobre eles. E tentando trazer para o nosso contexto, então essa doença que nós estamos enfrentando neste momento, essa pandemia, atinge todas as pessoas. A questão é como nós, para quem nós olhamos nesse momento, para quem clamamos neste momento. E esse texto traz algumas verdades para o meu coração, e eu quero que essa verdade também esteja dentro do seu coração. Então, a princípio, Jesus é aquele que está no controle. E olhando no verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, é aquele que tem propósito em todas as coisas. Mas antes de falar de propósito, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro P, o P de promessa. Porque se você observar no texto, ele usa a expressão passemos. O objetivo de Jesus não é que os discípulos morressem em alto mar, naquele lago, não era o objetivo de Jesus. Por isso que ele usa a expressão passemos, ou seja, ele sairia de uma margem e chegaria a outra margem. É claro que dentro desse processo, Jesus tinha propósitos, nós vamos ver isso, propósito. Mas o que me chama a atenção a priori, então, é que Jesus diz passemos. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que Deus é aquele que tem promessa para a sua vida. Que Deus é aquele que tem promessa para a minha vida, para a sua vida, meu amigo, para a sua vida, minha amiga. Jesus é aquele que trabalha nas circunstâncias. Jesus é aquele que usa os meios para trabalhar na sua vida, na minha vida. E diante de toda essa verdade, então tem essa ideia de passemos, ou seja, que traz um conceito de promessa. E promessa quem faz é Jesus de Nazaré. É aquele que tem controle sobre todas as coisas, porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você descansasse nas promessas do Senhor Jesus. E quando eu digo promessa, eu sempre tenho falado, meu amado irmão, quando você olha como um todo as promessas de Deus, e são tantas e tantas promessas de Deus nas Escrituras, e as promessas de Deus, elas sempre têm o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem o lugar de Deus para as coisas acontecerem. E exatamente isso, Jesus então queria usar dessa situação, dessa circunstância, para fazer com que as suas promessas pudessem ser realizadas na vida dos seus discípulos. Da mesma forma, essa situação que todos nós estamos enfrentando, que ninguém está sendo blindado, Jesus, sobre tudo isso, Jesus tem promessa para a minha vida, promessa para a sua vida. Então eu gostaria que em primeiro lugar você descansasse de fato o seu coração, e de fato, como disse o salmista, como uma criança depois de ser amamentada, se aquieta nos braços de sua mãe, deveria ser sua alma. Eu queria então convidar você para que você descanse de uma forma total nos braços daquele que tem promessa para a sua vida e promessa para a minha vida também. Mas Jesus é aquele que está no controle, não somente ele tem promessa nas circunstâncias, nas situações, mas Jesus é aquele que tem controle, ele também tem propósito em todas as coisas. Está no verso 37, diz a palavra de Deus: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Amados, há situações que nós ficamos desesperados. Há situações que nós entendemos para que nós não vamos conseguir sair do outro lado. Há situações que nós achamos que de fato não vamos transpor aquela dificuldade. Sabe mais o que eu aprendo diante dessa situação? Quantas vezes nós já passamos por situações difíceis, mas nós saímos do outro lado.
Quantas vezes Deus já usou propósitos nas nossas vidas, e quando eu digo isso, me faz lembrar de uma forma bem particular, praticamente há 31 anos atrás, 31 anos atrás, quando eu sofri um acidente, vinha do seminário e sofri um acidente, uma moto, alguém me bateu de frente, um Fusca. Eu até sempre costumo brincar, graças a Deus era um Fusca, o motor era atrás, não na frente, senão eu teria machucado muito mais. Mas naquele acidente Deus tinha um propósito. E eu me lembro perfeitamente que meu pastor naquela situação foi ao hospital e deu o texto tão conhecido no meu coração, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, Deus tem um propósito. E é interessante que o sabemos é uma ideia bem matemática, como se 2 mais 2 são 4. A ideia de sabemos, essa ideia de exata. Há um Deus que tem propósito em todas as coisas. E diz o texto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que o mesmo Jesus que tem controle nas suas promessas, Jesus é aquele que tem controle também, meu irmão, minha irmã, sobre os seus propósitos. E diz a palavra de Deus que os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é com propósito, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Porque quem está controlando a sua vida, meu irmão, minha irmã, é Jesus de Nazaré. É aquele que tem controle absolutamente, não só sobre o mar, o vento, mas é aquele que controla todas as coisas com o poder das suas palavras, é Jesus. E diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, é momento de não somente acreditar, confiar, descansar nas promessas de Jesus, mas é momento também de você, meu irmão, minha irmã, descansar no propósito de Jesus para a sua vida. Creia nisso. Mesmo que se levante um grande temporal, e uma coisa eu tenho aprendido, meu irmão, minha irmã, isso me faz lembrar de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Naquela situação que Davi foi enfrentar o gigante Golias, sempre me chama ao coração que Davi, naquele momento, quando ele está diante do gigante, uma coisa eu aprendo ali, que Davi, ele não olha para o tamanho do gigante Golias. Davi, naquele momento, ele olha para o tamanho do Deus que ele servia. Enquanto todo o exército, enquanto Saul e todo o exército olhavam para o tamanho do gigante, pela sua experiência de guerra, naquele momento chega Davi muito menor, menos experiente do que todos eles, mas o segredo de Davi, meu irmão, minha irmã, porque ele olhou não para o gigante, ele olhou para o Deus que era maior do que o gigante. E diante disso eu quero desafiar o seu coração, o meu coração, para acreditar nos propósitos de Deus. E Davi saiu vitorioso, porque Davi olhou para Deus. Eu quero desafiar você também nessa manhã a olhar para Deus, não somente acreditar nas promessas de Deus que Ele tem para a sua vida, mas acreditar nos propósitos de Deus, mesmo que o vento se levante e pareça ser maior do que você, e pode até ser maior do que você, mas não é maior do que Jesus, não é. Por mais que as ondas possam se agigantar, ser enormes, pode ser até maior do que você, pode até começar a entrar no barco da sua vida, mas não é maior do que Jesus, porque Jesus é aquele que tem propósito e controla todas as coisas. Creia nessa verdade, meu irmão, creia nessa verdade. Mas olhando ainda para o texto, Jesus é aquele que está no controle, que tem promessa. Jesus é aquele que tem controle, tem propósito em todas as coisas. E ainda dentro do propósito, você observa no verso 40, então lhes diz, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Deus está usando aquela situação aqui, essa situação, para trabalhar na fé dos seus discípulos. Deus está usando essa situação que todos nós estamos vivenciando para que possa também trabalhar a minha fé e a sua fé, meu irmão. Uma coisa eu tenho aprendido, que o nosso Deus, Ele não desperdiça tempo. O tempo que Deus está usando é para trabalhar a sua fé, a minha fé. Veja desse ponto de vista, como dizia o meu pai na fé. Ele sempre dizia, Zé Carlos, nós precisamos aprender a colocar o óculos de Deus, ver as coisas como que Deus vê. É da mesma forma enxergar como Jesus estava enxergando aquela situação, porque Jesus sabia que o Pai Celeste é aquele que controla todas as coisas. Jesus é aquele que confiava plenamente no Pai. E o desafio para a sua vida, para a minha vida, é que nós possamos descansar no caráter desse Pai Celeste, é descansar no caráter de Cristo Jesus. Então, sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para uma terceira verdade. Primeiro, Jesus é aquele que está no controle, por isso Ele tem promessas.
Segundo, Jesus é aquele que tem um controle, ele tem propósito. Em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, Jesus é aquele que está no controle e ele é aquele que tem a paz. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Jesus, ela excede todo entendimento, meu amado irmão. A paz de Jesus excede todo entendimento. E onde você consegue ver paz nesse texto? Se você observar no verso 38, diz a palavra: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E diz mais: eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Enquanto todo mundo estava agitados, com medo, preocupados, lá estava Jesus, dormindo. Jesus é o príncipe da paz. Só podemos ter verdadeira paz, meu irmão, minha irmã, somente na pessoa de Cristo Jesus. Não é a paz da ONU, não é a paz falsa que muitas vezes o mundo quer passar para nós. Não. A paz que Jesus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que trabalha no nosso coração. É exatamente aquela ideia que eu falei logo atrás, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim era a alma do salmista. Ou seja, quando a criança ela acaba de ser amamentada, ali ela tem segurança, ela se sente abrigada, ela se sente em paz naquele momento, porque a criança ela descansa de alguma forma sem perceber, ela descansa na providência da mãe, ela descansa nos braços da mãe de proteção, ela descansa porque ela entende que ali é a segurança. E o melhor lugar para você, para mim, é estar em Cristo Jesus, em Jesus que nos dá essa verdadeira paz, Ele nos passa essa paz. É essa paz, meu irmão, minha irmã, que nós também precisamos passar para as pessoas. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas sem norte, quantas pessoas desesperadas ao ponto que estão pensando em tirar a própria vida. É nessa hora que nós devemos trazer Jesus, falar de Jesus para essas pessoas, falar da paz que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Nós devemos falar isso para as pessoas. Quantas pessoas dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, quantas e quantas tiraram as suas vidas, infelizmente, porque faltou conhecer que Jesus está no controle, faltou conhecer, descansar nas promessas de Jesus, faltou descansar nos propósitos de Jesus, faltou descansar na paz de Jesus. E eu quero convidar você, descanse na paz de Jesus, descanse na paz de Jesus. Davi mesmo ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, ele diz que o meu coração não vai se atemorizar, porque Davi, ele confiava em Deus. Por isso, meu amado irmão, descanse, tenha paz em Jesus, tenha paz em Jesus, que você possa transmitir essa paz, não apenas no falar, mas que o seu próprio andar, que o seu próprio proceder possa transmitir essa paz, de maneira que essa paz possa invadir o coração de outras pessoas. Há tantas pessoas que precisam dessa paz, e eu diria que não está longe de você. Basta, quem sabe, bater na porta do lado do seu apartamento, atravessar uma rua, levar essa palavra, essa mensagem de paz às pessoas, nesse momento de tanta tempestade, nesse momento de tanta confusão, nesse momento de tanta dificuldade. Leve essa paz de Cristo a essas pessoas. Mas eu aprendo nesse texto, meu irmão, minha irmã, que Jesus é aquele que está no controle. Ele tem promessa, Jesus tem propósito, nós temos a paz em Jesus, mas a presença de Jesus. No verso 38 diz no verso 38, eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O fato, meu irmão, minha irmã, de Deus nos amar, não significa, como eu já falei, que nós somos blindados. Amor de Deus não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Até porque Deus usa sim as dificuldades para trabalhar no nosso caráter também. Assim como um pai ama o seu filho, disciplina. E eu diria que muitas vezes, diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, eu diria que para muitas pessoas é um meio de disciplina sim. Então veja dentro desse ponto de vista, veja que você é amado por Deus, que Deus está trabalhando no seu caráter. É um momento de não somente trabalhar a sua fé, mas é um momento também de você deixar Deus guiar a sua vida totalmente. Sabe por quê? Eu estava ouvindo essa semana um pastor comentando, nós, Zé Carlos, você, nós de um modo geral, nós temos a tendência de querer controlar todas as coisas, né? Queremos controlar. E ele contou a história que recentemente comprou um carro automático, né? E ele teve a experiência de guiar esse carro automático.
né? E ele não se sentiu muito bem, porque ele sentiu que o carro automático é ele que estava no controle. Então ele disse: eu gosto do carro mecânico, eu posso mudar as marchas, eu sinto controlando o carro. E ele trouxe essa verdade, dizendo assim, que nós como seres humanos, nós gostamos de controlar todas as coisas, mas há tantas situações, amados, que nós não controlamos. Nós precisamos deixar nas mãos daquele que controla todas as coisas. Muitas vezes nós estamos querendo dirigir a nossa vida, guiar a nossa vida. E eu quero desafiar você neste momento, meu amigo, fique no banco do passageiro e deixe Jesus guiar a sua vida. Deixe Jesus direcionar a sua vida, porque Jesus, Ele sabe para onde está nos levando. Da mesma forma que Jesus estava usando toda aquela situação para trabalhar na vida dos seus apóstolos, no sentido de paz, de trazer paz no seu coração, para que eles entendessem a presença de Jesus. E como diz o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, o que nós mais devemos temer, meu amigo, não é a presença das dificuldades ou a presença do inimigo. O que nós devemos mais temer é a ausência de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender então a importância da presença de Jesus na nossa vida. Descanse nisso, meu irmão. Descanse na presença de Jesus. Mas eu percebo que uma última verdade está no verso de número 39, diz a palavra: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus é aquele que está no controle, ele tem promessa. Jesus é aquele que está no controle, ele tem propósito. Jesus é aquele que tem o controle e tem a sua paz. Jesus é aquele que tem controle, temos a sua presença. E Jesus é aquele que tem controle e tem poder absoluto. O objetivo dos evangelhos é apontar para a pessoa de Jesus. O nosso Deus é onipotente. Não tenha nada que Jesus não possa fazer, meu amigo. Descanse completamente em Jesus. Descanse no seu poder. No verso 39 diz então que ele diz: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse é o poder do nosso Deus. Nós sabemos que a tempestade aqui ela teve um começo, teve um meio, teve um fim. Nós sabemos que esse momento nós estamos vivenciando de Covid, teve um começo, tem um meio e terá um fim. Jesus tem propósito em todas as coisas. E ele basta uma palavra de Jesus para que as coisas transformem totalmente. E por isso o nosso desafio nessa manhã é levar você a descansar naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Descansar no poder da pessoa de Jesus Cristo. Ele sim tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus encarnado, é o Deus revelado, é nele que nós temos a verdadeira paz, meu irmão, é nele. Confie nele, descanse nele, ele é o seu refúgio, ele é a sua segurança, bem presente nas tribulações. Descanse nessa verdade. E quando nós olhamos no verso 41, nós percebemos: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta deles eu acho interessante. Dá a entender que eles não conheciam ainda suficientemente Jesus. Mas quando chegaram do outro lado, com certeza passaram a conhecer um pouco melhor Jesus. Quando passar tudo isso que nós estamos enfrentando, quando chegarmos do outro lado, nós vamos poder dizer: Senhor, hoje eu te conheço um pouco melhor. Deus tem propósito nisso. Lembre-se dessa verdade. Tudo isso que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é para você conhecer melhor Jesus. Deixe Jesus controlar a sua vida. E não somente isso, que essa crise, então, meu irmão, minha irmã, que essa crise possa nos levar a conhecer melhor a pessoa de Cristo Jesus. Que essa crise possa nos entender, fazer levar você e eu entender melhor as promessas de Jesus. Que essa crise que nós estamos enfrentando possa nos levar a conhecer melhor Jesus nas suas promessas, nos seus propósitos, na sua paz, na sua presença e no seu poder, meu irmão, minha irmã. Há muitas pessoas que estão de olho em nós. Dentro desse contexto não era apenas os barcos dos discípulos, mas outros barcos saíram. Sabe o que eu aprendo aqui? O privilégio dos discípulos, porque Jesus estava com os discípulos. Jesus está com você. Então passe essa diferença, faça essa diferença na vida de tantas outras pessoas que precisam dessas verdades nos seus corações. Que Deus assim te abençoe,
Que Deus assim me abençoe, que Deus abençoe a sua igreja e que você possa conhecer melhor Jesus de Nazaré. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa verdade que é única, Senhor. Que nós possamos de fato conhecer Jesus, aquele que está no controle. No nome dele nós oramos. Amém.